Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E hoje está muito frio, cada vez mais frio, a ventania tá que só Jesus, minha irmã, que só Jesus, meu irmão. E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estudo, reflexão e oração, com a fé de que o Senhor está transformando toda a nossa casa na família do Salmo 128. Mas para você, minha irmã e meu irmão, que está tendo a oportunidade de acessar este canal agora, o meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração. E como a minha formação é em Teologia Judaico-Messiânica, eu estou todos os dias aqui neste canal para a glória do Senhor Jesus, ensinando todos os dias um trecho da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E hoje eu vou estar encerrando o capítulo 16, Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço que nos ajude se inscrevendo, dando seu like e deixando seu comentário para que eu fique sabendo o seu nome e eu coloque no nosso caderno de oração, pois a missão desse ministério é despertar em você a fé do que diz lá na carta de Tiago, que é orando uns pelos outros, que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu sou uma pessoa justa, justificada em Cristo Jesus. Você, minha irmã que está me ouvindo, é um justo, porque você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Então a nossa oração, ela pode muito em seus efeitos. E é essa fé que eu quero despertar em você todos os dias, quando eu te convido para estar comigo aqui nessa oração de concordância. Amém? E no versículo 31 nós vemos que o povo de Israel chamou o pão que caiu do céu de maná, que significa no hebraico man, pois traduzido é: que é isto? Ou o que é? Eu já falei isso aqui há 2 dias atrás, quando eu comecei o capítulo 16. E daí Moisés começa a descrever o maná, dizendo que ele era branco como semente de coentro e tinha gosto de mel. Mas diz o Midrash, que são aquelas histórias que os rabinos escrevem para descrever, esclarecer melhor a Torá. Essas histórias são histórias sem fundamentos? Não. Elas são histórias que surgiram ali no meio deles desde o tempo ali de Moisés, tá bom? E dizem que o maná, na verdade, ele tinha gosto de qualquer coisa que você quisesse. Era como se fosse um cardápio. Tipo, se você quisesse comer picanha com arroz branquinho, soltinho, com bastante alho. Aí você falava assim: eu quero que o meu maná tenha gosto de picanha com arroz soltinho, com bastante alho. E aí o seu maná se transformava nesse tipo de gosto, com esse sabor. Olha que delícia, maravilhoso, né? Para o povo não sentir falta de nada, não ficar enjoado daquela comida. Falar assim: eu só estou comendo maná. O povo não teria que reclamar do maná. Entendeu? Porque Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E o Senhor ordenou que um homer, que é a medida, né, para secos, deste maná fosse guardado para gerações futuras, para que eles vissem o pão que o Senhor deu ao povo de Israel quando os tirou do Egito. Ou seja, o povo escravo deixou de ser escravo e agora ele é sustentado pelo próprio Deus. Era isso que o maná representava. O povo que era escravo deixou de ser escravo e agora passou a ser sustentado pelo
próprio Deus, porque ele é o povo de Deus. Então no versículo 34 diz que Arão, em obediência, pegou o maná e colocou junto às tábuas da aliança para ser guardado para as gerações futuras. E eles comeram maná por 40 anos até chegarem às fronteiras de Canaã, que era uma terra habitável. Então, quando eles pisaram em Canaã, o maná parou de cair. Mas qual, minha irmã e meu irmão, é a reflexão para nós hoje? Justamente nesse fim de domingo, porque você vai pegar essa reflexão no fim de domingo. Justamente para nós que estamos firmes nesse propósito da campanha do Salmo 128, pedindo do Senhor a salvação e santificação das nossas famílias aqui todos os dias. Então veja que o Senhor ordenou que o maná fosse guardado para gerações futuras. E isso porque não bastava apenas as gerações futuras ouvirem falar de Deus. Elas tinham que ter provas dos milagres do Senhor. Só acontece, minha irmã e meu irmão, que o maná sumiu. A arca sumiu e com certeza sumiram as tábuas que estavam ali, né? Juntamente o maná. Essas provas sumiram, né? Então o que nós vamos fazer? Então só nos resta ouvir e acreditar. Só nos resta ouvir e acreditar que a palavra de Deus é a verdade. E aí nós vamos lá para Tomé, né? Lá em João 21, do 24 a 30, nós vemos Tomé totalmente perdido em sua fé, dizendo que só acreditaria na ressurreição de Jesus se ele visse as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e ainda colocasse o dedo dele onde estavam os pregos e as mãos no lado onde Jesus foi perfurado. Aí Jesus aparece e confronta Tomé. Vem, Tomé, coloque seu dedo na sua mão aqui. Pare de duvidar e creia, Tomé. E aí então Tomé, se dando conta daquilo que ele tinha falado, Tomé vira para o Senhor e diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus vira para Tomé e fala: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. E Paulo diz, né, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, tá? Então nós temos que ouvir a mensagem do Evangelho e permitir que ela produza em nós a fé que nos livrará, né? Que nos livrará da morte e que nos levará à salvação, ou seja, a fé que nos levará à salvação. Então, minha irmã, nós temos que ler a palavra de Deus e cada vez mais aumentar essa fé em nós. Temos que crer na verdade. Eu vi um pastor dizendo uma vez, achei tão interessante, que se a Bíblia estivesse dizendo que Jonas engoliu a baleia, ele acreditava, né? É um grande peixe. Mas estivesse dizendo que Jonas engoliu a baleia, ele acreditava. Porque o que está na palavra de Deus é a verdade e tem que produzir cada vez mais fé em nós. Cada um de nós temos uma medida de fé, mas essa fé tem que aumentar cada vez mais para nos levar para a salvação, porque nós estamos aqui desenvolvendo a nossa salvação, tá? Porque salvação se perde sim, então nós estamos em desenvolvimento dessa salvação. Não pensa que você está tranquilo porque um dia você foi para a igreja, levantou sua mãozinha e aceitou Jesus. Não, eu estou tranquilo, eu tenho Jesus. Não, salvação se perde. Então nós estamos desenvolvendo a nossa fé, nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Nós temos que estar sempre ali em Jesus Cristo. Então que nós sejamos pessoas felizes, tá? As pessoas bem-aventuradas, como Jesus disse para Tomé. Pessoas que realmente venhamos crer em tudo que a palavra de Deus nos diz, para que a nossa fé seja aumentada cada dia mais, tá? Em nome do Senhor Jesus, pessoas que creem verdadeiramente na palavra de Deus, elas são pessoas bem-aventuradas, elas são pessoas felizes, elas passam por situações difíceis, claro que passa, porque eu já falei para você o que é provação.
A aprovação, ela vem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas nós passamos de uma forma diferente, porque nós cremos que na hora que passar tudo aquilo, nós vamos ter testemunho para contar e nós vamos ser capazes de edificar outras vidas. Nós vamos ser capazes de cuidar de irmãos menores, de irmãos que estão chegando no reino agora, que estão acessando o reino de Cristo agora. Porque se você for criança a vida inteira, como que você vai cuidar dos irmãos que estão chegando? Eu, no meu livro, eu gosto muito de falar, eu sou irmã mais velha, então eu posso te ensinar, eu posso falar, porque caminhos por onde eu andei, caminhos por onde eu sofri, que eu não quero que os meus irmãos sofram. É por isso que eu posso orientar, é por isso que eu posso discipular, é por isso que eu posso aconselhar. Então, irmã e meu irmão, deixa o Senhor te usar. É nos seus sofrimentos que você vai crescer. Mas você tem que crer em tudo que a palavra de Deus diz. Por isso que a palavra de Deus diz, tenha paciência na tribulação. A tribulação não vai ser a vida inteira. A tribulação não veio para te matar. Não veio, ela veio para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para aperfeiçoar a sua fé em nome do Senhor Jesus. O povo de Israel, eles não entendiam isso. Por isso que toda hora eles lamuriavam, toda hora eles reclamavam, toda hora eles, na verdade, quando eles estavam murmurando, eles estavam traindo o espírito de destruição sobre eles. Quando nós murmuramos, na verdade, nós estamos saindo da proteção de Deus e dando brecha para o inimigo nos atacar. Porque é falta de fé. Tudo aquilo que nós fazemos por falta de fé é pecado. É pecado. Amém? Então que sejamos pessoas felizes. Pessoas que verdadeiramente acreditam em tudo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque nós cremos, Pai querido. Cremos que a Tua palavra é a verdade. Eu te louvo, Pai querido, juntamente com todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno, Pai querido. Eu te louvo por cada uma dessas vidas, Pai querido. E o Senhor sabe, Pai, que essa não é a única oração do dia, que essa não foi a única oração do dia, Pai. Porque eu creio, Pai, pela fé, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está cuidando de cada uma dessas vidas, Pai querido, para o seu louvor, Pai, para o seu louvor. E elas vão testemunhar, Pai querido, para o seu louvor. Eu sei, Pai, que o Senhor está cuidando, Pai, dessa irmã que fez a cirurgia, Pai querido. Eu sei que o Senhor está cuidando, Pai, desse irmão também que recebeu alta ali de erisipela, Pai. Eu sei que o Senhor já está preparando o corpo dessa senhora para a cirurgia. O Senhor sabe, Pai, que ela é idosa, Pai, que ela é idosa, em nome do Senhor Jesus. Então prepara, Pai, prepara o coração, prepara, Senhor, todos os órgãos do corpo dela para receber essa anestesia, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que essa cirurgia ocorra todo bem para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai querido. O nome dela está nesse caderno, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Senhor, nós sabemos que todos nós temos o nosso dia de apresentar diante do Senhor, e eu te peço, Pai, que se não chegou esse tempo, que longe de nós, Pai, queremos mudar o cursor do Senhor, longe de nós. Jesus nos ensinou para aceitar sempre a Tua vontade, Pai querido, mas não chegou o tempo de partida dessa senhora, que o Senhor venha curá-la pelo poder sobrenatural do Senhor, Pai, para surpreender os médicos, Pai, e para a alegria de toda a família dela, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Espírito Santo, nós te pedimos perdão, te peço perdão como igreja, por toda desordem, Pai, que nós trazemos para a nossa vida, que nós causamos para a nossa vida. Te peço perdão, Senhor, como igreja, por toda vergonha que nós causamos ao Teu santo nome, Jesus, por toda vergonha, e tenha misericórdia de cada um de nós, Espírito Santo. Coloque a nossa vida em ordem, coloque o nosso corpo em ordem, tira toda desordem que estiver acontecendo nas nossas veias, na nossa artéria, no nosso cérebro, no nosso sangue, nos nossos ossos, em todos os órgãos do nosso corpo. Tira toda desordem em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus da cura, o Deus da cura, o Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que ressuscita pessoas todos os dias, a todos os instantes. Então nos dê a cura para te servir.
que não haja enfermos na nossa casa, que não haja doentes na nossa casa. O diabo está tentando paralisar, está tentando nos mutilar, está tentando nos paralisar, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que tenhamos força, saúde para te servir, Pai, que do menor ao mais velho, que do mais velho ao menor, que todos na nossa casa, na nossa família tenham saúde, boa saúde, Senhor, para te louvar, para te servir, Pai. Força no pulmão, Pai, força na traqueia, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Cura esse câncer de garganta desse homem, em nome do Senhor Jesus. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido, como igreja, que o Senhor dê ordem a teus anjos, Pai querido, para proteger, guardar toda a nossa parentela, Pai, para guardar a nossa vida, a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda. Não deixa, Senhor, pessoas más, pessoas de coração mau, pessoas de coração invejoso entrar nos nossos lares e contaminar a nossa família. Senhor, tenha misericórdia dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos filhos das minhas irmãs, Pai, dos meus sobrinhos. Tende misericórdia, afasta deles, Pai, toda má companhia, Pai, afasta deles toda a má companhia. Eu declaro como igreja, Pai, que todos os nossos jovens, que todas as nossas crianças, que todos os nossos adolescentes serão adoradores do Senhor. Sopra sobre eles, Senhor, o perfume de Cristo, para que eles tenham desejo, Pai, de ter o teu perfume, de ter o teu cheiro, Jesus. Coloca neles o sinal do Senhor, Espírito Santo, para que quando os filhos de Belial olharem para eles, saibam que não pode jamais recrutar eles para o exército de Satanás, porque eles estão separados para pertencer ao exército de Cristo Jesus. Pai querido, tenha misericórdia, guarde a nação de Israel com miríades de anjo, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Livra a nação de Israel dos filhos do perverso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Todo espírito de Amaleque que se levantar contra a nação de Israel, que seja destruído pelo sopro do teu poder, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos aqueles que têm ministério de judaísmo messiânico voltados para a terra de Israel, que eles sejam evangelistas em potencial, Pai, para salvar, para ajudar a trabalhar na conversão do povo judeu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os políticos desse país, dê para eles sabedoria, bondade, benignidade, que cada vez mais eles sejam envolvidos com a causa do pobre, do necessitado, e que façam um governo e trabalhe para que tenhamos um governo justo, honesto, sem corrupção, Pai, e que cuide cada vez mais da causa do pobre, do necessitado, Pai, daqueles que estão expostos em situação de rua, de violência, daqueles que estão com a saúde precária, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, os meus irmãos, Pai, abençoe, Pai querido, dê para eles saúde, dê para eles, Senhor, prosperidade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dê casamento para aqueles que precisam se casar, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que as meninas se casem bem, que os meninos se casem bem, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Dê prosperidade, abre as portas da carteira para essa irmã, Pai, que está precisando renovar a carteira dela de motorista, e para aqueles que precisam tirar outras carteiras, que eles consigam documentos, consigam green cards, Pai, consigam autorizações. Não deixa os governos desses países molestar esses estrangeiros, Pai, mas também não nos deixa maltratar os estrangeiros que estão aqui no Brasil, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres. Abençoe os missionários que estão no campo, Pai querido. E abençoe todos aqueles que estão envolvidos com o ministério de intercessão, Pai. A começar do relógio mundial de oração. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê entendimento, nos dê santificação, nos dê cada vez mais unção, Pai. Vai estar à frente da Tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. E abençoe as nossas famílias. Não deixa, Senhor, o diabo usar ninguém da nossa família para nos envergonhar. Abençoe os familiares de cada um dos pastores, Pai. Nós precisamos da santificação dos nossos pastores. Nós precisamos da unção deles, Pai. E quanto mais santificação eles tiverem, quanto mais unção, mais eles vão poder abençoar as nossas vidas. Senhor, cada irmão que está aqui nesse livro, Pai,
está representando um pastor. Então abençoe esses pastores, abençoe essas pastoras, abençoe esses missionários, em nome do Senhor Jesus. Abençoe essas igrejas, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Mas eu te peço, Senhor, que abençoe todos os empreendedores que estão com o nome aqui, todas as empreendedoras, Pai. Prospere em nome do Senhor Jesus, para que eles sejam cada vez mais sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai querido, abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre portas, Pai, abre portas para aqueles que estão desempregados, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Abre portas, Pai, portas de sustento, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com o Senhor e se esforce todos os dias para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, dê o seu like, faça um comentário para que eu saiba quem é você, coloque o seu nome no nosso caderno para que você receba oração todos os dias. Um beijo, fique com Deus, amo você.